Então, galerinha, estamos começando aqui. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre memória, né? E tentar combater uma das grandes falácias aí do Rust, dizendo que C++ não é seguro e que tem vários memory leaks e aí vai, né? Aí a premissa que os Rusters falam bastante é: cara, se você codar o C, frequentemente você vai ter memory leak, vai vazar memória, você vai acessar posições de memórias que você não deveria acessar, né? E vai dar erro e etc e tal. Como um dos grandes argumentos do Rust, da comunidade Rust, é que ele vai ser... você tem muito out of bounds erros, né, em C++, que é quando você está acessando um array e você vai para fora do array e você acessa a memória indevida, né. Um dos outros problemas, buff overflow, né, ou stack overflow. Cara, tem vários problemas comuns no C++, e eu vou tentar atacar cada um deles individualmente. E para isso eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou escrever um pouco das coisas que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a alocação, botar memory allocation, dynamic. Eu vou criar aqui para vocês um vetor, né? Dynamic, dynamic vector, não, dynamic arrays. Como que a gente cria uma classe de dynamic array de maneira segura, que não vai permitir out of bounds. Shared pointers, que é o equivalente às proteções de ponteiros e desalocação automática, né? Smart pointers, com foco em shared pointers. Eu só vou falar do... Eu não gosto do weak pointer, então não vou falar sobre weak pointer. O que mais? Acho que isso aqui é um bom tema também. É porque assim, cara, o weak pointer, ele... Quando você quer de fato usar ele, você tem que transformar ele no shared pointers. É isso. Uhum. Então assim, cara, para todos os fins, assim, usa shared pointer. Ele tem um custo adicional que o unique pointer não tem, né? O shared pointer ele é um pouco mais complexo e robusto, né? E imagina assim, o pau para toda obra vai ser o shared pointer. É isso. E é o mais simples de usar, mais simples de tudo. Se você não sabe o que fazer, usa shared pointers, tá tranquilo, tá safe. O unique pointer, ele é mais... Não vou falando nisso agora, depois eu falo. vamos começar do zero, vai. Esse seria o último, tá? Então imagina que eu tenho uma estrutura aqui, né? Eu vou criar uma estrutura qualquer. Dá o nome de estrutura aí, vai. Bloco, peça, Lego. Vamos lá, Lego. Será que eu vou ser processado por estar usando Lego? Aqui. Tá. Eu vou botar no Lego. No meu Lego eu vou botar uma abstração de shapes. Eu vou botar linha, coluna, altura e alguma coisa bizarra, que eu não sei. Vou botar só dos básicos, tá? Vou botar height. A altura é basicamente uma, duas ou três, né? Vou botar assim, vai. Height. Eu tô só falando do Lego básico, tá? Lego básico. É só o Lego básico, que é só os quadradões, tá? Sem as coisas tortas que eles criam, tá? Botar o int 64 t, eu botar o int 8t, o int 8t, que vai ser a largura, e depth, beleza? A minha profundidade, eu sei que ele pode ser 1, 2 ou 3. O 3 é o grandão, né? Pronto, é esse aqui. Aí, ó, eu posso ter esses tiles aqui. Se eu juntar 3, esse aqui, plates. Nossa, que bacana, velho. Eu queria abstrair tudo, mas já entendi. Ó, se eu juntar 3 desse daqui, a gente vai dar um desse, tá? Eu tô chamando isso aqui de profundidade, tá bom? Então, para eu armazenar
1, 2 ou 3, eu só preciso de 2 bits. O width, ele pode ser 1, 2, 3, 4. Ele pode ter 6, pode ter 8. Ele pode ser maior do que isso? Eu nem sei mais. Pode, né? Ele pode ter até 12, se eu não me engano. Deixa eu ver o tamanho daqui. 2 por 6. Acho que é isso. Tá tudo bem, vai. Vamos assumir que ele pode ir até 16, vai. Então eu vou usar, para guardar 16, eu preciso de 4 bits, né? Isso. Do mesmo jeito aqui, 4. Que aí vai poder ser 16 por 16. Acho que pode ser até mais. Vamos botar, só por desencargo de consciência, vamos botar 6. 2 elevado a 6 é quanto, pelo amor de Deus? 16, 32, 64. Pronto. Aí o que vai acontecer? Isso aqui que eu acabei de fazer é o bit field, tá? É data layout. Eu estou dizendo que esse aqui eu vou usar 6 bits, 6 bits, 2 bits. Como eu estou vendo aqui que vai ser, eu vou usar 7, 7 e 2. Acho que tá bom. Porque ele vai cair exatinho, né? Dentro de... Era pra cair exatinho dentro de 2 bytes. Tô fazendo conta errada? Calculadora. 7 mais 7 mais 2, 16. Era pra dar 2 bits. 2 bytes. Tá dando 3, não sei porquê. Eu acho que é por conta disso daqui. Tem que botar a ordem certa. Ignora, tá? Isso aqui, teoricamente, era pra ser 2 bytes. Tá dando 3, não sei porquê, tá? Deixa eu ver se eu diminuir aqui, ele vai resolver. Tem algum bit aí que está sendo usado para coisas aleatórias, tá? Então eu vou botar 2, 6, 6 e tá bom. Vai virar 2. Pronto, tá bom. Tá, então o que eu fiz aqui? O padding, é o alignment, é isso. É por isso que ele estava fazendo 3, é o alinhamento, tá? Perdão. Ele não estava casando o alinhamento correto e estava se perdendo. Beleza, então voltando. A minha estrutura básica é essa. Vamos brincar com isso. Se eu chegar aqui e eu vou tentar alocar um Lego Brick. Aí vai ser o meu Lego aqui. E se eu ver o size off disso, cout, o size off disso, using namespace std. Vamos falar de memória, que o foco aqui é falar de memória, né? Então, o que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês é a mesma coisa que eu passei o mouse aqui e mostrei, ó, 2 bytes. É só para mostrar desse operador aqui que ele vai dar o size off, tá? Size off Lego, tá 2 aqui. Lindo, maravilhoso, nada fora do esperado. Todo mundo entendeu aí? Boa? Tranquilão? Aí o que eu posso fazer? Em vez de usar isso daí, isso aqui, quando eu faço, ele está sendo alocado stack allocation. Então, ele está sendo alocado na stack. Na computação, a gente tem 2 tipos de memória. Uma, que é a memória dinâmica, que a gente sempre tem que pedir para o sistema operacional, que é a memória heap, né? Então, toda vez que eu vou usar, eu tenho que pedir, sistema operacional, me dá mais memória. E a stack, que é aquela que já vem pré-reservada pra gente, que a gente pode usar de boa. Geralmente no computador, no Windows, a gente tem 2 megabytes. Em sistemas operacionais baseados em Unix e Mac, eles são 8 megabytes. Para todos os efeitos, não faz diferença, tá? É mais para vocês saberem disso. O que vai impactar, né? O impacto disso daí é quantas vezes a gente pode fazer chamadas recursivas. Então, esse é o pior impacto da stack, tá? De maneira geral, quando você está codando, é sempre bom que quando você vai reservar algo que é grande, ou que tem uma memória grande, você nunca use stack allocation do jeito que eu fiz aqui. Você só coloca na stack coisas pequenininhas, tá bom? Isso aqui é pequeno, tá? Para não ficar consumindo esses 2 megabytes que a gente tem pré-alocado pra gente.
Porque se a gente passar mais do que isso, vai dar Stack Overflow. Um caso simples aqui, eu vou criar uma função recursiva, eu vou quebrar aqui meu computador e eu vou mostrar para vocês. Então eu vou botar aqui, ó, void recursive call. Só criar uma função aqui e eu vou mostrar aqui para vocês o problema acontecendo. Então eu vou botar um int counter aqui. Eu vou começar ele no 0. Toda vez que eu entro, eu vou aumentar o meu contador, tá? E aí eu vou reservar aqui pra gente um char, todo mundo sabe. Eu vou botar o int 8 para ficar claro. Um int 8. Eu vou criar um array disso, tá? Eu vou fazer um array de 1024, só para mostrar para vocês, tá? Então toda chamada recursiva, eu tô consumindo da minha stack de 2 megabytes 1 kilobyte de dados. Então o meu contador, se eu tenho 2 megabytes, né? Se eu tenho 2 megabytes e a cada chamada eu estou consumindo 1 kilobyte, né? Então eu vou chamar aproximadamente 2.000 vezes, tá? Se eu fosse 2 megabytes. Só que no meu computador é 8, tá? Então eu vou poder chamar isso cerca de 8.000 vezes, tá bom? Então eu vou chegar aqui só para mostrar para vocês o Stack Overflow que eu vou causar aqui. Ele já está até dizendo para mim que está errado, não faça isso. Mas eu vou fazer só para mostrar a memória stack, né? Aí, ó. Ele diz aqui morreu. E o contador, ó, 7.800 e alguma coisa. Mas lembra que eu falei que era para dar perto de 8.000, né? Porque meu computador é Unix-based, né? Era para dar 8. Por que ele não deu? Porque a própria main, tudo que está acontecendo aqui dentro, ele já tem algum consumo de memória, né? E além disso, toda vez que eu faço uma chamada de função, eu também adiciono dado na minha stack. Então vai consumindo, na stack foi consumido o dado da main, por ela existir, e também foi consumido o dado da chamada recursiva, tá bom? Então, só para falar a diferença de stack para heap. Beleza, eu poderia fazer isso na heap. Como que eu posso fazer isso na heap? Em vez de eu alocar aqui na stack, eu vou ter que alocar isso na heap, tá? Então eu vou botar um ponteiro ou fazer um array vazio, tanto faz. Eu prefiro usar essa notação. Eu vou fazer um new de um inteiro, de 1.000 elementos. Vou botar 1024 para ficar exatinho. Se eu fizer isso aqui, ele não vai exaurir a minha stack. Ele vai exaurir a minha RAM, gerenciada pelo meu sistema operacional, tá? Eu não vou rodar isso. Eu posso rodar, mas ele vai parar antes de consumir toda a memória. Ó, no meu computador aqui eu tô com 96 GB, tá? Então eu não vou rodar aqui tudo, tá? Também não quero parar a gravação. Só que ele também, a própria ideia e tudo mais, eles têm proteções. Então se eu rodar isso aqui, ele vai parar antes. Mas eu não vou rodar, tá? Eu posso rodar, vai. Só que assim, é um comportamento anômalo. E eu não quero causar problema, tá? Mas ele vai parar antes, vai parar, sei lá, em alguns megabytes, ele nem vai chegar a giga, porque ele tem proteções aqui, tá? Para chamadas recursivas e alocações de memória, tá? Beleza, parei por aqui. Todo mundo entendeu aí? Alocação na stack? Fechou? Se eu fizer assim, eu vou ter uma alocação na heap, tá? Então vai ser Lego stack, Lego heap. Só para vocês saberem a diferença. Aí, vamos brincar com os tipos, né? A gente sabe quando eu faço quando eu faço isso daqui, ó, eu vou botar aqui só o Lego para vocês verem a diferença. Quando eu faço isso, ele vai me dar o tamanho do container. Lego stack. Aí ele vai me dar o tamanho do tipo concreto, tá? Se eu for pegar esse aqui e botar tipo do ponteiro para Lego, né, vai dar tamanho diferente. Aí eu vou te explicar o porquê. Já está até habilitado o meu Memory Leak Detector. Desculpa. Depois eu falo sobre isso também. Vou botar
Beleza. O tamanho do Lego, a gente já viu que vai ser 6 mais 6 mais 2. Aí vai pegar o múltiplo de 2, né? Que consegue majorar isso. O próximo múltiplo de 2 que consegue majorar isso. Então a gente tem 6 mais 6 mais 2. Nós temos 6, 7, 8. Mais 6 vai ficar 8 mais 6, 14, tá? Ele vai ter 14 bits. O próximo seguinte vai ser 16. Tá? Então, 16 bits são 2 bytes. Tá bom? Aí, o que é isso aqui? Isso aqui é um ponteiro. Na minha arquitetura aqui, é 64 bits. Em arquitetura 64 bits, os ponteiros, em geral, são de 8 bytes. Tá? Então, o que é isso? Como a arquitetura 64 bits é obrigado a... ele consegue endereçar mais memória do que a arquitetura 32 bits. Na arquitetura 32 bits, o que a gente tem? Vou botar aqui a calculadora. Se eu pegar 2 elevado a 32, 2, cadê elevado? Elevado a 32, você vai ver aqui que ele consegue alocar, ele consegue endereçar 4 GB de dados, entendeu? Então essa arquitetura é 32 bits. Na arquitetura 64 bits, o máximo que ele vai conseguir endereçar de memória vai ser 64 aqui. Aí, meu amigo, isso é o limite. Vai ser bem maior do que isso. Eu não faço a mínima ideia, mas vai ser, quanto que é isso aqui de valor, não vou nem bater cabeça, mas é muito mais memória. Então, a gente usa 8 bytes para endereçar memórias em arquitetura 64 bits, beleza? Então, isso é um ponteiro. Quando eu pego isso daqui, eu tenho o tamanho de um ponteiro. Então, independe qual é o tamanho do tipo concreto, porque ele vai ser um ponteiro para uma posição de memória, tá? Então, vamos só brincar aqui com endereços, tá? Eu quero pegar aqui o endereço. Address na stack e o cout na heap. Na verdade, não é isso. Olha aí ele me fazendo errar, né? Agora sim. Beleza. Tá, eu vou dizer por que tá errado, tá? Eu vou primeiro causar um erro aqui, aí você vai entender. Não, ele pegou certinho. Menos mal, tá. Ok. O endereço do elemento na stack é esse aqui. Na stack é esse aqui. E o endereço que o sistema operacional me deu é um no local completamente diferente. Eu vou alocar um outro aqui só para vocês verem. Que quando eu aloco um seguinte, a diferença de um para o outro vai ser o tamanho do elemento. Então, Lego stack 2. Eu vou imprimir o Lego stack 2 aqui, só para vocês verem que o seguinte, a diferença de um para o outro tem que ser 2 bytes, tá? E ele vai sendo expressado em termos daqui, tá? Então, ó, dá para você ver que eles são vizinhos, tá? Esse e esse aqui são vizinhos. Então, o A significa 10, né? Aí é 4. A diferença de um pro outro tá 4. 4? 1, 2. Não, 2, desculpa, perdão. É 2. Ia dizer, tô ficando maluco. Tá 2 mesmo. Isso aqui é em hexadecimal, tá? Então, isso aqui é 10, esse aqui é 8, tá? Então, um menos o outro dá 2. Então, significa que quando eu coloco isso, em seguida eu coloco isso, significa que eu estou usando memória contígua, entendeu? Então, eu coloquei esse e depois coloquei esse. De boa? Todo mundo entendeu isso? Beleza? Se eu colocar de novo aqui, um outro Lego Heap 2, ele provavelmente vai me dar uma memória vizinha, porque o sistema operacional trabalha com paginação, etc e tal, mas ele não tem nenhuma restrição de qual vai ser a localidade disso. Então é provável que se eu fizer a mesma coisa aqui, ele me dê uma posição contígua de outro elemento que o sistema operacional me deu. Então o que acontece? O sistema operacional, ele muito potencialmente, ele vai tentar ser otimizado. E ele vai tentar me dar memórias que são próximas. Ou então, memoriza isso daqui. É provável que isso aqui
Na próxima vez que eu rodar, seja outro valor. Então tem 36A4 alguma coisa. É provável, mas pode ser que seja o mesmo, tá? Porque o sistema operacional ele cria meios de virtualizar a memória, tá? E eu não sei como ele está fazendo. Eu não entendo a internalidade do sistema operacional para te dizer o que é de fato. Então vamos lá. 36A4. 36A4. Olha aí, ele já me deu em outro lugar de memória, tá vendo? Mas ele me deu numa localização que é perto, tá? Como você pode ver, ele é perto, mas não é distância de 2 bytes. Tá vendo? Que nem a gente viu aqui. Aqui é a distância de 2 bytes da stack. Mas o endereço que ele me passou, cara, ele é vizinho, mas não é, tipo, vizinho imediato. Sacou? Eu não tenho a garantia de onde ele vai ser. Tanto que a gente tinha visto outros números aqui, né? Que era 26 alguma coisa 4, não era? Então, toda vez que eu alocar aqui, pedir para o sistema operacional, ele vai me dar um lugar diferente. Fechou? Todo mundo entendeu aí? Então, isso aqui é a base de aonde que fica alocada a memória para 2 tipos de cenários, tá? Um é quando a gente quer usar muita memória, e outro que é tipo, cara, é a memória de trabalho, né? É aquela coisa de eu tenho um armazém, né? E eu tenho minha cozinha. É basicamente isso. A metáfora seria basicamente essa. Eu tenho. Não é nem armazém, né? Seria uma, sei lá, estante de comida, algo assim. Quando eu estou trabalhando, eu vou trazer informação para cache, né? E que seria minha cozinha ou minha bancada ou algo assim. E quando eu estou trabalhando assim, eu estou ocupando espaço na minha cache, né? E quanto mais uh, quanto mais próximo são meus dados, né? Mais fácil e menos desperdício eu tenho, né? Eu preciso ficar rodando menos. Só que o espaço da minha cozinha é limitado, né? Então, de vez em quando eu vou ter que usar uma memória acessória, que aí seria a memória RAM, né? Então, de vez em quando eu tenho que ir para lá e voltar. E esse negócio de memória acessória é isso aqui, tá? Então é só uma metáforazinha só para vocês entenderem que é isso, beleza. Então bora continuar. Beleza, a gente cobriu o básico de memória heap e memória stack. Agora bora pro seguinte. Como que eu vou usar o new e o delete, né? Vocês já devem ter percebido aqui, né, que o meu memory leak detector, tá vendo? Ele é bem espertinho. Ele consegue rastrear exatamente qual foi o endereço das coisas, tá? E o quanto que vazou. Então, bem legal. Depois eu mostro mais sobre isso. Isso aqui seria o último caso. Se sobrar tempo, eu mostro isso aqui, que isso aqui é uma bruxaria estúpida. Vamos falar sobre new e delete, tá? O new e delete, que é a raiz de todos os problemas do que todo mundo fala mal de C++, né? O que acontece? Quando eu faço isso, eu vou botar lifetime cycle aqui. Mostrar pra vocês. Inclusive eu tenho um livro muito bacana sobre isso. Eu vou criar aqui um life cycle type que vai printar na construção a string, a struct life cycle printer. Vou criar isso aqui como um S. Quer saber? Eu chamo aqui de S, porque eu tenho um exemplo bacaninha que eu posso copiar e colar. E eu vou ter meu construtor. Eu vou guardar internamente apenas uma string, std string. E beleza, aí vou ter meu construtor. O meu construtor S, ele vai receber 2 parâmetros. Uma string S, nossa senhora, esse complete às vezes me irrita. E isso aqui vai ser start. Vou botar aqui só o end. E o end. Const string, tá? Beleza? Beleza. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês o ciclo de vida dos objetos na memória, tá? E eu vou criar uma estrutura que toda vez que ele nasce, ele printa uma coisa, e toda vez que ele morre, ele printa outra, tá?
Então, quando ele nasceu, eu estou chamando o construtor, que é isso aqui, essa função aqui. E aqui eu vou passar cout. Eu vou botar só o valor aqui, não vou nem botar nova linha, vai ser start. Beleza, então quando ele é inicializado, ele vai salvar o que eu quero que ele printe quando ele for destruído. Aí eu vou criar aqui um destrutor. E aqui eu vou mostrar o end. Pronto. Quando ele nascer, ele vai printar o start. Quando ele morrer, vai printar o end, tá? Beleza. Aqui, ó, eu vou botar... Eu vou fazer isso aqui, ó. S. Aí eu vou passar duas coisas. Vai ser um P. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Eu vou botar um outro aqui. Vamos ver. Tá, minha cabeça não tá muito boa, mas eu espero que funcione. Tá, agora eu quero saber de vocês. O que vai ser impresso quando eu rodar isso daqui? Vou botar um Cout inline aqui. Vamos lá. Ele vai printar o start. Então vai printar esse daqui, certo? E toda vez que ele morrer, ele vai printar esse, tá? Presta atenção que isso aqui é stack, tá? Ambos são no stack. O que você acha que vai ser printado aqui? Vou botar ao invés de que? Botar L, para ficar mais fácil. Porque isso é um stack, tá? É uma pilha. Eu criei o primeiro, eu adicionei isso aqui, esse objeto, na minha pilha. Depois eu criei o segundo. Eu adicionei esse na minha pilha. Saiu do escopo. Como é uma pilha, eu vou pegar o que está em cima. Então, o último que eu coloquei é o que vai estar no topo da minha pilha. Vai chamar esse e depois chamar esse. Aí vai criar o plus. E eu errei. Também eu não botei na variável, né? Eu sou uma anta. Desculpa. Desculpa, gente. Faltou isso. Era isso que eu queria ter feito, tá? Pronto, agora sim. É o plus, tá? Era isso que eu queria ter feito. Desculpa, perdão. Agora sim, plus. Beleza. Por que não tinha aparecido na primeira vez? Por que foi o PSLLU? Porque quando eu não guardo na variável, ele nem chega a entrar na stack, tá? Então eu guardei variável. Pronto. Mas você tá certo, tá, Pedro? Desculpa, é minha dislexia que me fez esquecer de declarar a variável. Boa. Aí, ó, a gente já... Todo mundo entendeu agora, né? Tem um livrinho aqui que eu recomendo todo mundo. Eu vou mostrar aqui o livrinho, que eu espero que vocês gostem. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Só para ver se vocês entenderam mesmo, tá? O ciclo de vida dos objetos. Esse aqui vai dar o quê? PA. PA, certo? CK depois. Uhum. Aí vai ser AG. Uhum. D. Packaged. Isso, package. Vamos rodar? Bacana, né? Então, assim, eu recomendo fortemente para quem quiser entender um pouquinho mais sobre como memória funciona, né? Tem esse livro aqui desse cara, Jason Turner. Obviamente eu não vou mostrar isso aqui, mas é só mesmo para vocês verem como é que é. Isso aqui é, tipo, eu tô só meio que fazendo uma propaganda do livro, tá? Então, não tem muito problema mostrar isso que eu mostrei. É só pra dizer, putz, cara, esse livro é fenomenal, tá? Beleza? Isso aqui é pra mostrar pra vocês o ciclo de vida, tá? Aí, bora piorar a coisa. Se eu chegar e colocar aqui eu vou tentar usar... não vou mais usar isso aqui agora. Se eu tô usando memória heap, em vez da memória stack, eu tô fazendo o seguinte, ó.
vai ser um Lego. Se eu fizer isso bem daqui, eu não tô mais colocando na stack, né? Deixa eu voltar aqui, que aí vocês verem acontecendo melhor. Se eu pegar um S, deixa eu dizer A, ponteiro A, vai receber um novo AB, por exemplo. Quando eu estou fazendo isso, o que vai ser printado? O que vocês imaginam? Vai ser só o A, porque eu não estou chamando o destrutor. Eu estou só reservando espaço para a memória e eu não estou destruindo. Então, ó, só vai chamar o A e o meu memory tracker já me falou: putz, cara, tá vazando memória aqui, cara. Você esqueceu de desalocar. Entendeu? Ele já interceptou o meu memory leak. Tá? Se você quiser desalocar, você tem que explicitamente dizer delete A. Aí agora sim ele vai chamar a desalocação. Ele só desaloca, não é nem desaloca, né? É tipo, ele move o ponteiro da stack quando você está usando memória na stack. Se você está usando memória na heap, você está tipo usando uma memória que pode estar espalhada em qualquer lugar, tá? Então não tem meio que uma ordem nisso daí. Tem uma ordem por trás, que é uma estrutura de dados em heap, é por isso que tem o nome heap, né? Que vai te dar aquilo que satisfaz o seu pedido melhor, né? Então é por isso que tem um heap. Depois a gente fala sobre heap com outro dia, memória, como é que é a estrutura de dados de heap. Mas a memória heap tem esse nome porque é o jeito que o sistema operacional trabalha para te entregar, atender ao teu pedido de eu quero a memória desse tamanho, desse jeito, sabe? Enfim, beleza? Tranquilo? Show. Então é por isso que você tem que fazer isso. Quando você faz desse jeito, essa memória aqui é como se estivesse flutuando. Então ela não está associada a uma stack, né? Ele não vai, tipo, é como se você tivesse só pedido, cara, me dá alguma coisinha aí, me dá uma memóriazinha, ele vai te dar. E o sistema operacional não se importa não, tá? Não vai se importar. Beleza. Agora que vocês entenderam aí, show de bola. A gente já cobriu o que seria o new e o delete, né? Como que faço a alocação dinâmica de memória. Agora eu quero aumentar um pouquinho de complexidade, tá? Quando eu quero trabalhar com arrays, eu geralmente faço algo assim, né? Então eu vou fazer int array a, int array a, eu tô confundindo as linguagens, tá? Digamos que eu quero fazer tamanho de 10. Quando eu faço desse jeito, eu tô alocando isso na stack. Ok? Isso aqui tá alocado na stack. Se eu quiser alocar na heap, eu tenho que usar um new, né? Eu passo o tipo, e como é um array, eu faço assim. Simples. Não tem muito problema. Diferentemente de como a gente tinha um struct, né? Que a gente passa o parâmetro para chamar o construtor. Aqui, como o tipo é básico, a gente não tem um construtor. A gente pode até chamar um construtor assim, blá blá blá, não tem problema. Ele vai funcionar. Só que não precisa. Beleza? Certo. Aí, ó. Lembra que arrays, eles decaem como ponteiros, tá? Então, só vou falar um pouquinho sobre aritmética de ponteiros aqui, né? Só para vocês entenderem. Eu posso fazer o A aqui é um ponteiro, né? Então, eu vou botar aqui só para vocês entenderem um pouquinho da aritmética de ponteiros. Isso. Eu vou fazer um cout aqui do A0. E eu vou também fazer isso daqui multiplicado, isso aqui, multiplicado não, mais, vamos dizer 2, 3, tá? Então, isso daqui que eu tô fazendo desculpa, é assim. Coloquei errado. Pronto.
Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou pegando o primeiro elemento, tá? Quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa que escrever A3, tá bom? Porque isso aqui, o A, na verdade, é um ponteiro para o primeiro elemento. E é aí que mora o perigo, né? É aqui que vai começar a morar o perigo do ter o acesso à memória indevida, né? Porque se eu pegar isso aqui, vai dar o esperado, 1, né? Que é o primeiro elemento, e o 3, que é o elemento número 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, desculpa, que vai dar o 4 aqui, tá? Então tá correto, tá bom? Aí é que vai começar a morrer o perigo. Aí que vai, onde vai nascer o perigo, né? Do jeito que eu declaro isso, o que pode acontecer? Um dos grandes problemas do pessoal de Rust, que eles argumentam, e com razão, tá? É que em C++ eu posso fazer isso bem daqui, digamos 90. Ele não vai brigar comigo. Ele printou alguma coisa, que no caso era 0. Tá? Eu peguei... É a mesma coisa que dizer... Olha para esse A como se fosse um array e me dá a posição 90 que vai ser depois disso. Sacou? Então isso que é onde mora o problema, né? Ele vai te permitir fazer isso. Isso daqui é o que a gente chama de out of bounds. É um bug chamado de out of bounds. É muito difícil de pegar isso, tá? É muito difícil mesmo. Principalmente se você está se referindo a isso não como um array, mas se eu usar isso aqui como memória dinâmica, né? Então vou fazer um new int 10 e eu passo os parâmetros aqui. Então se eu estou fazendo isso, tá? Está dizendo que eu não estou desalocando, tá? Isso daqui é um array também, só que eu estou me declarando ele como ponteiro, tá? E eu estou usando memória heap para isso. É memória heap. Entendeu? Vai dar o mesmo resultado. Só que aqui, cara, eu estou acessando uma posição que potencialmente não deveria. Lembra da heap, né? A heap eu vou ter dados em qualquer lugar da memória. Então, eventualmente, do jeito que eu estiver alocando, eventualmente eu posso invadir a área de outras áreas, de outras memórias alocadas. Dependendo do padrão de alocação, eu posso fazer um exploit disso. Se eu tiver alguma forma de mudar esse parâmetro aqui no código, se eu conseguir arranjar algum jeito de fazer um exploit, que eu vou trocar isso daqui, eu posso arranjar um jeito de invadir a memória de uma outra informação e alterar algum parâmetro. E isso é uma das grandes fontes que o pessoal chama de root de devices, né? Então, se eu não me engano, acho que foi o Sony PSP. Foi exatamente esse tipo de problema que causou a vulnerabilidade que gerou o root dele, né? Então, esse tipo de problema é gritante. Todo mundo entendeu? Aí, como que a gente pode proteger disso, tá? Dado que, cara, isso aqui é aritmética de ponteiro. Para todos os efeitos, eu estou fazendo só aritmética de ponteiro. Isso aqui, ó. O compilador vai achar, não, tu sabe o que tu quer fazer, pô. Aqui ele vai dar um warning para mim. Mas se eu fizer algo assim, tipo, ele nem me dá warning. Porque ele tá assumindo que você sabe o que você tá fazendo. Mas aqui ele vai me dar um warning. Tá? Então, é aqui que começa a morar o problema, né? Você vai fazer um for, ou alguma coisa, ou você vai fazer um while, que sempre está incrementando. Aí é aqui que mora os problemas. Agora, como que você se protege disso? Dá pra ver que isso aqui é eficiente para Dedel, né? Esse tipo de coisa. É eficiente para Dedel. Internamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar pega o endereço do address, aí vai pegar sizeof, type, e multiplica pelo 90. É isso que ele vai fazer. Pega o endereço inicial, para saber qual é a posição em bytes, né, do endereço, que ele vai pegar. Pega o endereço do primeiro elemento, pega o tamanho do inteiro, que vai ser 4, e multiplica pela quantidade. Então é como se fosse eu tivesse uma rua, eu sei que toda casa tem tamanho 4, eu quero saber qual vai ser o endereço da 90ª casa. É isso aqui. Então 4 vezes 90 mais o endereço da primeira casa.
É isso. Todo mundo entendeu, né? Isso aqui é aritmética de ponteiros. Tá? Boa. Agora vocês entenderam o problema que existe com ponteiros. Agora, como que a gente resolve? Se eu quero ter isso daqui, se eu quero ter isso aqui bem resolvido, o ideal é que eu crie minha própria estrutura, que é no Standard Library, a gente já tem o vector, né? Eu vou criar aqui rapidamente um vector para vocês entenderem, né? Como é que seria? Struct. Eu vou criar como template, para já usar tipo T. Aqui eu não me importo qual é o tipo, eu vou criar aqui o meu vector. Eu vou tentar recriar o vector com V minúsculo do std, tá? Então a primeira coisa que eu vou guardar vai ser um ponteiro para um array. Isso aqui é tipo, é um array. Eu vou usar o autocomplete aqui, porque eu não sou nem filho de mãe. Eu vou chamar isso aqui de private. E vai ter meu public. E isso aqui tá bom? Aí, já tá pronto. Que bom, delicinha. Aí, dessa vez o autocomplete me ajudou, hein? Boa. Então vamos lá. Eu não gosto dessa estrutura. Prefiro uma outra notação. Que vai ser int size igual a 0. Int capacity igual a 1. E se ele não tá passando nada, que já tá errado, isso aqui ele errou. Errou feio, tá? Desculpa. Desculpa aí. Eu não passo esse daqui. É isso. Aí aqui não vai ser data. Vai ser new t capacity. Boa. Aí não preciso disso. Pronto. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu criei um construtor que vai receber um size, que vai ser o tamanho do vetor, tamanho inicial do vetor. E ele tem parâmetros default, né? Se você não passar nada, ele vai usar isso. Será que dá pra botar o size aqui? Não. Aqui eu vou ter que fazer uma configuração, tá? Que tem que ser o maior dos dois. Aqui tem que ser o maior dos dois. Tem que ser max de size e capacity. Isso. Se eu tiver size 1, se o cara passar só size 20, por exemplo, o capacity inicial está sendo isso. Tem que estar certo. Ele vai propagar. E aqui do mesmo jeito eu vou fazer o max disso. Tô só tentando criar uma forma de estar protegido, tá? Se o objetivo é ser protegido, né? Então, beleza. Aí, isso aqui eu tô criando o meu novo elemento. Então, perceba que aqui o vetor, quando ele inicializa, né? Eu já tô alocando memória. Então, inicialmente, minha memória vai ser 1. Minha capacidade vai ser de memória 1. O que é isso? Significa que no meu vetor, eu tenho ele vai começar com uma capacidade que é maior do que a quantidade de elementos que ele tem lá. Por que eu não tenho só o size e eu tenho capacity? A gente está fazendo isso para amortizar o custo da realocação. É só para isso. Então vou fazer aqui, por exemplo. Beleza. Esse aqui é o growth factor. Então o que é isso? Quando eu adicionar um elemento dentro do meu vetor aqui, toda vez que adiciono um elemento no meu vetor, ele vai eventualmente ter que aumentar
de capacidade para estar protegido ou não. Eu vou usar aqui o Scholar Draw para desenhar aqui para vocês. Imagina que a minha capacidade aqui é de 8, só que ele atualmente, a quantidade de elementos que ele tem guardado é 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou adicionar mais um. Aí no momento que eu vou adicionar mais um, eu não preciso realocar o meu array, tá? Esse meu aqui, pronto. Aí o meu size está igual ao capacity. Agora, se eu quiser adicionar mais um, o que, que vai acontecer? Eu não tenho mais espaço, né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que realocar, né? Eu vou ter que criar um vetor maior, um array maior, com a capacidade maior, né? Eu vou criar algo assim, que é o dobro, para a gente não ter que ficar criando toda vez. Então, eu vou realocar. E no momento que eu realoco, eu movo tudo daqui para cá. E aí, um novo elemento, quando eu adicionar, eu vou adicionar ele aqui. Então, eu vou copiar. Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá, tananã, 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 tananã. E aí, esse aqui vem para cá. E o ponteiro que antes apontava para o meu data, que estava apontando para esse elemento aqui, né? Eu não vou mais apontar para ele, né? Aí eu vou apontar para... Eu vou matar ele aqui, né? Aí agora esse aqui, em vez de apontar para cá... Nossa. Ele vai apontar para cá. Beleza? Então meu data vai fazer isso. Então esse meu data aqui vai ser o ponteiro para o meu array. Então quando eu adicionar, ó, se eu estiver adicionando e o meu size for igual à minha capacidade, ou seja, a quantidade de elementos que eu atualmente contenho for igual à minha capacidade, eu vou ter que duplicar ele. Eu vou duplicar, eu vou criar uma nova memória, eu vou copiar cada um deles. Tem uma outra forma de fazer essa cópia, tá? Que você pode fazer um main copy ou uma cópia bruta, que ele vai fazer em lote, é mais rápido, mas isso aqui é mais inteligível pra gente, tá? Eu acho que é por isso que o autocomplete deu pra gente. Eu iria usar outra forma, né? Eu iria usar, sei lá, deixa eu tirar aqui. Eu usaria o std copy, né? Eu iria usar o std copy, iria copiar do início do data. Isso aqui é um... Imagina assim, o data é um ponteiro, tá? Como a gente lembra, é um data. A gente já viu aritmética de ponteiros, né? Quando eu faço data, que é ponteiro, com size, que é inteiro, isso aqui é uma posição de memória. Uma posição de memória somada com o inteiro vai me dar uma posição de memória. Só que a posição de memória não vai ser em bytes. Vai ser, esse size aqui vai ser multiplicado pelo tamanho de t, como a gente viu lá, no caso do inteiro múltiplo de 4, entendeu? Então vai ser size multiplicado pelo size do t, entendeu? Aí vai me dar um endereço final, beleza? Então, começo do array, fim do array, e onde eu quero que ele fique a nova memória. Depois que eu copiei tudo, eu deleto ele, né? E eu faço que o meu antigo array, ou seja, meu ponteiro original, esteja apontando para essa nova memória dinâmica que eu acabei de alocar. Aí, depois disso, eu vou inserir o dado, eu vou armazenar o dado, o valor que eu estou passando, nessa nova posição. Isso aqui é interessante porque primeiro eu retorno o elemento, depois eu incremento. Essa operação é desse jeito, tá? O size mais significa retorna o conteúdo do size e depois de retornar o conteúdo, você incrementa ele, tá? O mais significa isso. Aí o que acontece? Você viu aqui que quando eu crio, eu vou ter que recriar o operador subscript, né? Você vê que aqui é problemático, né? Se eu quiser transformar isso em algo seguro, é muito simples, cara. É só fazer um if, né? Index. Ele tem que estar... eu vou botar um int aqui, vou botar size t, que é melhor. Aí o size t ele sempre é positivo, não precisa disso. Tá vendo? O autocomplete não é perfeito, né?
se o índice for maior do que o size, eu estou querendo acessar alguma coisa que não é possível. Eu posso botar simplesmente uma proteção bem aqui, que vai ficar super tranquilo. Só de fazer isso aí, você já faz teu código ser muito mais seguro, né? Você não vai ter mais o problema de out of bounds. Deixa eu ver se tem out of bounds aqui. Out of range. Out of range, tá certo. Sacou? A gente já corrigiu um dos problemas do C++, dos operadores do C++ padrão, no raw pointers. A gente criou o nosso operador de array, que agora ele é seguro. Sacou? Por padrão, se você quiser esse comportamento aqui no vector do std, ele está implementado, tá? Mas ele não é implementado aqui. Ele é implementado em um outro operador, tá? Eu vou te mostrar agora. Então, se eu tenho o meu vector, agora eu vou usar o vector do std, tá? Vou fazer um paralelo. Vou dar o algoritmo. Include, tá bom. Include. Cadê o meu aqui? Aí eu vou dar um include do vector. Do vector. Agora, se eu quero aquele comportamento que eu te descrevi de ser seguro, esse comportamento de segurança tem um custo, que é um branch. Isso aqui pode ser custoso, tá? É um custo que você adiciona toda vez que você faz isso. Se você estiver programando em C++, mais atual, tem um aqui que tem uma tag que você adiciona, que é, agora eu não sei te falar, tá? Mas eu sei que tem uma tag que você diz, que você ensina o compilador, para ele não assumir como o padrão, tá? Eu vou só checar aqui, C++, acho que é 20 ou é 23, acho que é 23. É coisa nova, eu não lembro qual que é, mas tem uma tag que vai explicar o quão provável é um lado de um branch acontecer. É só isso, tá? Tá. Tem um comando que você pode dizer que isso daqui praticamente nunca vai acontecer, tá? E aí você amortiza essa complexidade, tá? Aí você pode usar sempre isso sem ter medo. Vai ser seguro e não vai ter um custo computacional alto. Ponto. Agora, vou voltar aqui para o vector. Se eu tiver aqui no vector, vamos dizer vector de int, eu vou fazer um pushback, beleza? Aí, cara, se eu fizer v na posição 1, 2, e botar na posição 2, isso daqui tá errado. Deve dar out of range. Mas ele não vai dar out of range aqui, porque o operador subscript do vector não checa pelo bounds, tá? Então ele vai permitir. Se você quer que ele cheque por bounds, aí você vai usar o wet. Aí ele checa bound. Então eu vou mostrar a diferença, tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai deixar de boa, tá? Ele passou de boa, não foi problema nenhum, tá? É como se fosse aquele array lá que eu te mostrei. Out of bounds. Mas se eu botar at, agora sim ele vai dar problema. Porque ele vai dizer, putz, cara, não pode. Sacou? Então eu tô dando motivos para vocês argumentarem com os rusters que eles falam mal de C++. Beleza? Então é basicamente gente que não usa C++ direito. Se você usar C++ direito, você tá protegido, cara. Não é que C++ é inseguro. Não é. C++ é seguro. A diferença é que essas coisinhas não são ensinadas na faculdade, de maneira geral. São essas coisinhas que, às vezes, a galera começa a discutir, entra numa discussão fervorosa e começa a achar, putz, C++ é uma linguagem arcaica, ruim. Não, cara. É muito poderoso. Muito poderoso. Eu acho isso fenomenal, cara. Então a gente já cobriu isso, tá? Aí, cara, tem uma ferramenta extremamente poderosa, que são smart pointers. E aí a gente vai começar a fechar
E a gente ainda tem meia hora, que a gente estava planejando, né? Aqui, por exemplo, como é que eu uso Smart Pointers? A gente já tem isso aqui tudo, show de bola, né? Um Smart Pointer, cara, ele serve para guardar um ponteiro pra gente. Desculpa, perguntas aqui? Então vamos falar sobre Smart Pointers, tá? O que é o Smart Pointer? Tem basicamente 2 tipos de Smart Pointer. O terceiro eu não gosto e não uso. Tem 3 tipos, tá? Só que 2 são os que eu uso. Tem caso de uso do Weak Pointer. Eu não quero entrar nessa seara, mas eu sou daqueles que preferem segurança ao invés de ter eficiência, né? Então, cara, pra mim, se você quer segurança, você só vai lidar com 2 mesmo, tá? Pra mim, né? Isso é, de novo, opinião. Tá. A gente vai usar o Shared Pointer. Vou ver se eu tenho... Criar uma estrutura aqui. Criar uma estrutura... Deixa eu voltar aqui pra... já perdi. Não dá no histórico mais não. Criar um struct aqui. Vamos dizer um point. Point to D. Vai ser int. Beleza? Acabou. Lindo, maravilhoso. Sem treta nenhuma. E eu vou poder botar também um point to D, que não recebe nada e vai ser 00. Marcar explícito. O explícito é para não ter conversão. Só quer dizer isso. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um shared pointer de point to D. O que é um shared pointer? É um ponteiro. Ele é um ponteiro, é um wrapper de ponteiros. Ele é um wrapper de ponteiro que ele vai segurar para mim um point to D. Tá? É um point to D. E antes de fazer isso, eu quero implementar para vocês um shared pointer na unha, tá? Só para vocês para vocês não terem ter argumento assim de Ruster que diz que, putz, cara, eles criaram uma funcionalidade foda no C++, é complicado de usar, porque esse é um dos argumentos, né? Shared pointer é complicado de usar. Cara, você vai pegar Rust ou vai pegar outras linguagens assim, que estão querendo tomar lugar de C++, todos eles argumentam. C++ para você ser seguro é complicado de programar, sei lá o que, não tem problema. Eu vou criar na unha aqui um unique pointer para vocês, só para vocês entenderem como é que seria. Depois eu entro no shared pointer, tá? Eu vou criar aqui para vocês struct, porque eu gosto de struct. Esse vai ser meu smart pointer. Que legal, ele tá bem interessante, ficou bonzinho, tá ruim não. Então, o meu smart pointer, ele vai receber um ponteiro. Ele vai receber um ponteiro e vai gerenciar esse ponteiro para mim. Então, lembra do que a gente fez aqui, ó. Vou botar um int a. Vou botar um int ponteiro a, eu só quero alocar um inteiro, tá? New inteiro aqui. Só quero passar um aqui pra mim. Não precisa de muito. E você vai ver que se eu fizer isso aqui, ó, ele vai vazar a memória, tá? Ele vazou 4 bytes. Ele vai vazar a memória, tá? Aí, se eu quiser criar um smart pointer pra mim mesmo, né? Olha que bacana. Eu posso fazer assim, ó. Smart pointer de inteiro, tá? E eu vou passar pro meu P1. Vou passar pro meu ponteiro aqui, botar smart pointer 1. Pronto. Aí se eu fizer assim, ó, cara, aquilo que tava vazando anteriormente, ele não vai vazar mais. Ó, ele não tá mais vazando. Você viu aqui, né? Eu vou desfazer só pra vocês verem a diferença, ó. Int a ponteiro. Eu vou criar um new int, só uma unidadezinha, então só um new int, tá? E ele vai vazar, tá? Ele vai vazar aqui 4 bytes. Mas se eu envelopar ele no smart pointer, tadã, ele não vai vazar mais. Porque o que acontece?
Isso daqui está morando na stack. E a gente sabe que, como ele está morando na stack, quando ele sair do escopo, ele vai ser destruído. E quando ele for destruído, ele vai deletar o ponteiro. Sacou? Então, isso é a base do Smart Pointer. Obviamente, eu fiz um Smart Pointer bem rudimentar aqui, né? Todo mundo entendeu aí? Então, isso aí é o Smart Pointer, tá? Então, isso é a introdução bem basicona do Smart Pointer. O Smart Pointer é muito mais inteligente que isso, tá? Tem vários tipos de Smart Pointers. E tem 3 tipos. E eu sempre argumento que para cenários genéricos, se você quer ser seguro, usa Smart Pointer. Não sabe qual é o tipo de ponteiro? Não entendeu o ponteiro direito? Usa Smart Pointer, você vai estar seguro. Usa o Shared Pointer, que você vai estar seguro, tá? Agora, eu vou começar a fazer a diferença, explicar a diferença disso aqui, que é o mais burrão, pro o Smart Pointer, que seria um Shared Pointer, tá? Beleza. Então, vamos usar um Shared Pointer aqui. Shared Pointer. Dia inteiro. Aí, eu vou usar um make shared pointer p1. Eu vou resolver com o make shared. O que eu acho interessante do make shared? Ele chama o construtor original do tipo. Por isso que eu acho interessante o make shared. Você pode fazer envelopando ponteiros, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente lá, mas eu acho que não precisa, tá? Então, se eu quiser fazer um point to d aqui, por exemplo, entenda, isso aqui, ele vai ser um wrapper de alguma coisa, né? Aqui, se eu estou passando aqui, eu vou botar o x e y, 10 e 20, entendeu? Ele tá chamando, com esses mesmos parâmetros, esse construtor aqui, sacou? É uma função que é como se fosse um envelopador de construtores, tá? Aí aqui, cara, quando eu estiver acessando ele, lembra, ele é um ponteiro. Ele é um ponteiro. Se eu quiser pegar o que tem dentro dele, eu vou ter que ter o get. E aí sim, eu vou poder pegar a informação dele. Como ele é ponteiro, ó, é pointer. Sacou? Deixa eu ver se dá pra fazer por aqui. Você pode pegar aqui também. Deixa eu só ver se vai funcionar mesmo. Quando você quer pegar o valor do ponteiro, é get. Tá? Só que aí ele tem uma porrada de operadores internos que vão te ajudar. Deixa eu botar aqui cout. Cout. Isso. Aí ele vai imprimir 10 e 20 para mim, tá? Tá aqui, 10 e 20. Então, esse shared aqui, ele vai me dar um tipo, né? Que é um shared pointer desse tipo. Só que o que eles fazem? Eles implementam isso daqui, que vão te dar o conteúdo daquilo que ele está apontando, daquele ponteiro que ele está guardando. E quando ele sair do escopo, ele vai ser desalocado. Então, cara, é praticamente a mesma coisa, só que com mais vantagens. Porque o shared pointer, diferentemente daquele, ele tem um contador de referências, né? Eu posso passar ele para diversos escopos, e diversos escopos podem manter a mesma referência para aquele objeto. Então, digamos que eu tenho uma função que ele sei lá, ele é um... Digamos que ele é um... Sei lá. Eu tenho uma game engine e eu tenho vários objetos. E quando eu estou trabalhando com isso, eu tenho vários indexadores de objetos. Eu posso ter, por exemplo, uma estrutura que está indexando os meus objetos de um jeito e uma outra estrutura que está indexando os mesmos objetos de outro. O objeto está lá, na mesma posição de memória, só que eu tenho 2 indexadores, ou seja, eu tenho 2 formas de acessar os mesmos objetos. Quando eu quero fazer uma query de objeto, eu posso fazer por indexador ou pelo outro. Então eu tenho tipo 2 contadores de referência. Eu tenho um contador de referência que está contando como 2 referências. O shared pointer, ele só vai desalocar, ele só vai chamar o delete quando o contador de referências vai a 0. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Porque é um garbage collector através de contador de referências. Ele é como se fosse um garbage collector mesmo. Só que ele tem um gacha, né? Que
Se eu disser, agora eu vou causar um problema, tá? Eu vou ter aqui, eu vou fazer um bug de referência cíclica, tá? Cycler-ref. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um shared pointer pro próximo, né? Eu vou só fazer isso daí. Eu vou ser só isso daqui mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou causar um problema, tá? Eu vou criar um cycle reference, C1, C2. Eu vou dizer que o C1 next, eu tenho que iniciar eles, né? Droga, desculpa. Shared pointer desse daqui, C1. Eu vou fazer C1 e C2. Recebe um make shared desse daqui. Aí eu tenho dois ponteiros shared. Aí você vai ver que o meu contador de memory leak tá de boaça. Não apareceu nada. Mas se eu fizer isso aqui, eu vou ter uma referência cíclica. Aí o que vai acontecer? O meu C1 vai tá apontando para o C2. E o meu C2 vai estar apontando para o C1. Ele vai ter uma estrutura cíclica. C1 aponta para o C2, C2 aponta para o C1. Isso é para dar um memory leak. Entendeu? Ele deu um memory leak. Então, assim, ele não é uma bala de prata, né? Se você tem qualquer coisa cíclica, um aponta para o outro e o outro aponta para ele, cara, você tem um ciclo. Ele só vai desalocar quando o teu contador vai a zero. Então, como que você pode se proteger disso, né? Aí a gente vai começar a falar de weak reference, que é o que eu não gosto. Porque você não precisa de weak reference se você tem um weak pointer, né? Então, o shared pointer é isso, conta referências, né? O unique pointer eu já mostrei para vocês inicialmente o que seria. Ele só aponta para um elemento e acabou. Você não tem contador de referências, né? Foi o primeiro caso lá que eu mostrei para vocês. Eu mesmo implementei um unique pointer. Obviamente, o unique pointer é muito mais robusto que aquilo, obviamente, mas é basicamente a mesma ideia. O shared pointer, ele tem um contador de referências. E o weak pointer é para resolver esse cenário aqui. Então é para dizer que o meu next aqui, ele não deve ser um shared, ele tem que ser um weak. Porque ele vai ter uma referência, só que ele não pode marcar como uma referência cíclica. Aí a gente teria que fazer o tipo um weak pointer aqui. Isso. Aí sim, ele não vai contar como referência cíclica. Tá? E tadã, desalocou. Entendeu? Então, quando eu começo a imaginar que o meu código vai ter ciclicidade, né? Um objeto vai apontar para o outro, né? Ou tem algum ciclo de algum jeito, você sempre tem que arranjar um jeito de a referência tá lá, né? A referência tá lá, vai continuar apontando, ele vai saber quem é, mas você não pode pegar ele e, como é que se diz? Ele é mais limitado, né? O weak pointer é para resolver esse tipo de problema. Mas se você quiser usar ele de fato, você vai ter que, se você estiver usando, obviamente, fatalmente você vai ter que ter você tem que transformar ele no shared pointer. Porque se você começar ele, você está usando. E quando você usa, você tem que contar que você está usando. Senão, eventualmente, imagina que eu estou no multithread ou sei lá o quê, e no meio do meu uso, né, se ele está weak pointer, ele vai quebrar, né? Então, esse é o principal problema para mim de weak pointer, né? Então é o seguinte, nunca crie ciclos quando você estiver codando, nunca. Se você nunca criar ciclos, você nunca vai precisar disso. Porque no momento que você está querendo acessar lateralmente a tua estrutura, quando eu falo lateralmente toda a tua estrutura tem que ser sempre em forma de árvore. Não crie ciclos. Se você nunca criar ciclos, você nunca vai precisar de weak pointer. E esse é o meu principal argumento, né?
sempre use estrutura de árvore. Se você sempre usar estrutura de árvore, vai ser shared pointer e vai estar tranquilo. Se você começa a criar ciclos, grafos, um apontando para o outro, aí você vai ter problema, tá? Aí você pode ter ciclo. Aí você tem que usar o wiki pointer. Beleza? Fechou? Entendeu aí, Pedro? E Alec? Manda aí, Alec. Entendi. Então, unique pointer é aquela estrutura inicial, ele só guarda um ponteirão. Ele é o mais burro e mais duro, porque como é unique pointer, dois não podem apontar para o mesmo elemento. Então, se você quiser que outro acesse aquele teu ponteiro, você tem que usar o que a gente chama de move semantics, que você vai trocar o ownership. É quem é o dono. E isso é algo que o Rust faz muito bem, né? O Rust, tudo que você está passando, você perde o ownership daquilo, a não ser que você explicitamente diga que você é para perder ou não o ownership daquela informação, daquele ponteiro. E isso é muito bacana no Rust, porque ele te obriga a programar desse jeito. Se você quer trabalhar assim no C++, cara, é só usar Unique Pointer. Você vai ter o mesmo efeito, tá? Esse é o Unique Pointer. O Shared Pointer é por contador de referência, então mais de um objeto pode apontar para aquela referência, pode ser dono daquela referência. E tem o Wake Pointer, que ele serve exatamente para quebrar ciclos de referências. Então eu tenho dois shared pointers aqui, e dentro deles um referencia o outro através de Wake Pointer, que aí ele vai dizer que ele não vai contar não vai incrementar o contador de referências. Só que qual é o problema? Se você estiver trabalhando em multithread e um elemento morre e a outra está trabalhando e usando aquele Wake Pointer, putz, você vai estar com problema. Você vai estar acessando uma memória que já foi desalocada, potencialmente, né? Como que resolve isso? Cara, tem várias estratégias, né? E isso não é só um problema do C++, tá? O Rust também tem esse problema, tá? O Rust segue essa mesma ideia. Aí, por fim, se você quiser brincar com isso a fundo, toda vez que você for chamar um new, você vai ter que implementar o teu próprio new, né? Que aí você vai estar mais protegido. No caso aqui, eu criei um operador new e eu criei um operador delete. Eu fiz um sisteminha bem burrão mesmo, que só vai contabilizar quantas vezes eu chamei o new e qual foi a quantidade de memória que eu requisitei. Então, o new está aqui, sendo implementado de boa, e o delete aqui. Então, eu estou fazendo um override geral, global, do operador new e do delete. Então, toda vez que eu chamo qualquer new em qualquer coisa, né? Aqui na main, por exemplo, toda vez que eu chamo um new, ele não vai usar o new do padrão do C++. Ele vai usar o meu new. Vai usar esse daqui. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou deletar isso aqui. Eu vou criar o meu new. Eu vou criar um new de inteiro aqui, ó. Int ponteiro new. Droga. P. Aí o que vai acontecer? Quando eu vou alocar qualquer coisa, ele vai dizer, putz, cara, tá pedindo aqui, ó. Eu não vou fazer isso, porque eu acho que ele tá chamando errado. Pera um pouquinho aqui. Eu vou botar daqui. Porque ele captura tudo, tá, gente? Ele vai capturar de todas as chamadas. Beleza? Aí agora eu vou entrar. Quando eu chamo o new, ó, agora sim. Aí ele vai pedir a alocação. Tananã, tananã. Aí eu vou ter minha memória. Eu tô dizendo que eu aloquei. Já tem uma coisa errada. Por que ele tá passando 4 aqui? Deveria ser 5. Aí vamos ver o que aconteceu aqui. 4 bytes. Ah, tá. Meu Deus do céu, tô ficando maluco. Gente do céu. Aqui eu tô passando... Jesus, eu queria ter feito isso, tá? O que é aquilo, gente? Eu tô ficando maluco. Quando a gente chama assim, significa que eu tô chamando... Eu tô criando só um inteiro é 4 bytes. E dentro dele eu quero que fique o valor 5, tá? Mas se eu quiser alocar 5 elementos, é assim, tá?
Eu vou entrar de novo aqui. Dentro. Cadê? Vou tirar isso aqui. Tiraram. Pronto, 20 bytes, tá vendo? Eu quero ver isso aqui sendo chamado agora, tá? Eu vou entrar aqui. Eu vou botar o breakpoint lá para mostrar para vocês. Tá? Pronto. Agora sim, ó. 20. Desculpa, deu um bug na minha cabeça aqui. Eu usei o parâmetro errado lá. Usei parênteses. Aí ele vai alocar. Tanana, tanana, tanana. E, beleza, acabou o escopo. Ele vai imprimir para mim que desalocou. Qual é a bruxaria que tem nisso? A bruxaria nisso é que, para isso funcionar, para ele printar mesmo depois do escopo lá da main, é que eu uso variáveis estáticas, tá? Então eu estou usando a variável estática aqui, que é o meu tracker, e aqui eu tenho o meu printer. Toda vez que eu pego o meu mapa, ele vai fazer isso. A questão é, quando a gente usa memória estática, ele vai ficar no escopo global. Eu lembro que a gente... Acho que você não estava aqui, você estava falando, era com o Matheus. Tá usando escopo global aqui. Aí, isso aqui vai morrer em algum momento. E ele vai chamar o destrutor disso. Aí o destrutor disso, ele vai checar no meu mapa, que eu armazenei, todas as alocações. Se ainda tiver coisa sendo retida, que não foi liberada, que é o meu printer aqui, ele vai checar e olhar o meu mapa. Aqui, ó. Vai checar e olhar o meu mapa. Se tiver alguma coisa lá que não foi desalocada, ele vai simplesmente printar na cara. Isso aqui é a reimplementação do allocation. Então, cadê aqui? Toda vez que eu aloco alguma coisa, eu guardo no meu mapa de alocações. Quando eu deleto, eu removo do meu mapa de alocações. E quando essa variável aqui morre, ele sai imprimindo tudo. Tudo do meu mapa, que não foi desalocado. Bonitão, né? É desse jeito que a gente faz um Memory Leak Detector. Simplesão, ó. Olha como é simples. 40 linhas de código aqui. E aqui no outro, sei lá, mais 40, 80 linhas de código, você tem um Memory Leak Detector. E tem gente que diz que, putz, cara, C++... Não, cara, C++ é moderno, cara. É só você que não está implementando a funcionalidade que você quer. Tipo, eu quero uma mecânica de retain release, eu quero uma mecânica de memory leak, eu quero uma mecânica de whatever. Eu quero uma mecânica de... sei lá. Cara, é só implementar aí. Fechou? De boa? Gostaram aí? E eu acho que é isso, cara. Não tem muito que inventar em cima disso, não, cara. É bem interessante o tema, eu gosto muito disso. E é questão de escovar bit. Você tem que prestar atenção no que você faz. É por isso que, se você quer ser mais relaxado e usar o compilador ao teu favor, cara, usa as ferramentas, cara. Tem um custo associado, óbvio, né? Mas, cara, não é muito. Se você programar de maneira inteligente, né? Usando as ferramentas modernas, tipo, usa Smart Pointer para não ter que precisar desalocar. Usa, sei lá, usa o Smart Pointer para não precisar desalocar. Usa mecanismos que nem eu criei ali para checar se a memória tá vazando ou não. Tem outra coisa do Rush que o pessoal fala muito, cara. Borrow Checker, pronto. A ideia do Borrow Checker é basicamente isso daí, cara. É semântica de ponteiros. Óbvio, não é a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês hoje, mas você consegue implementar um Borrow Checker facinho. E só por curiosidade, eu não sei como é que é um Borrow Checker. Cara, eu vou botar bem aqui pra você ver como é simples. Deixa eu botar aqui no GitHub para pegar um exemplo claro na tua frente. C++ Borrow Checker. Eu nem sei, tá, gente? Eu tô chutando. Olha aqui, ó, já tem um. C++ Borrow Checker. E o cara já fez 3 versões. Vamos ver aqui. Olha aí, o cara implementou um Borrow Checker pra gente. Você gosta de Borrow Checker?
Usa o Borrow Checker, tem implementação aqui. Quantas linhas? 260. Aquele meu Memory Leaker, somando tudo, 80 linhas. Cara, se você quer uma feature que você acha que é interessante, qual é o custo disso? 200 linhas? Já tem um cara que fez. Coloca aí, cara. Se tu tá acostumado com Borrow Checker, semântica de Borrow Checker, usa, velho. Usa. Não é complicado assim. Beleza? O Borrow Checker é só uma outra forma de você envelopar ponteiros e garantir segurança de uso de ponteiros. Só isso. Fechou, maninhos? Fechou, fechou. Bom, Valeu. espero que tenham gostado aí. Se divertiram. E até a próxima.